Seja bem-vindo ao Sã Doutrina. Se você assistiu algum pedacinho aí que nós tivemos que cortar, nós tivemos um pequeno problema técnico, isso acontece às vezes, tranquilo, normal, tá? Então, mais uma vez, estamos aqui. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, onde nós oferecemos a você, gratuitamente, um curso de teologia nas doutrinas fundamentais, nas doutrinas centrais da fé cristã. Esse é o nosso programa de toda quarta-feira. Seja muito bem-vindo. Nós agradecemos muito a sua companhia virtual conosco, nos acompanhando, construindo conhecimento, construindo entendimento, na verdade, juntos. Você pode, eu quero sempre lembrar, você pode e deve participar conosco, fazendo sua pergunta, deixando seu questionamento, e na medida do possível nós vamos interagindo junto com você aí nos comentários, ok? Um pedido que nós sempre fazemos, curta o nosso canal no YouTube, tá? Toque ali na parte direita o sininho, e para que você possa receber as atualizações das produções aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Dito isso, então, vamos ao nosso 12º programa do Sã Doutrina, nesse curso nosso de teologia. Eu quero relembrar com você o que nós vimos no programa passado. Nós estamos estudando a doutrina da Trindade. Hoje nós temos a segunda parte da doutrina da Trindade. Semana passada nós introduzimos esse assunto. Nós estudamos a doutrina da Trindade, parte 1. E o que nós vimos na aula passada, no programa passado? Nós destacamos os aspectos gerais da doutrina da Trindade, né? Nós também expomos, em linhas gerais, o que ensina, né, esse tópico, né, da doutrina cristã, especificamente da doutrina da Trindade, perdão. Nós vimos também, e gastamos a maior parte do programa passado, falando sobre as provas escriturísticas da doutrina da Trindade, primeiramente alguns textos do Antigo Testamento e depois alguns textos do Novo Testamento, ok? Nós também citamos, levantamos a questão da atenção que nós devemos ter sobre os limites da lógica humana quando nós falamos de alguns assuntos da teologia, especificamente sobre esse. Nós falamos sobre o perigo do irracionalismo, né? Nós falamos também do perigo do racionalismo. E nós apontamos a solução, que é o sola escritura, que em termos práticos seria a lógica humana submetida à revelação divina, né? Então esse é um dos assuntos, existem outros, né? Mas quando nós nós buscamos estudar a doutrina da Trindade, né? O ensino bíblico de que só existe um Deus que subsiste em 3 pessoas, né? Então existe unidade e pluralidade na Trindade. Esse é um assunto que nós devemos estudar, porque a Bíblia ensina, né? Embora o termo Trindade não esteja ali na Escritura, e isso é verdade, não está, mas o conteúdo está, assim, de modo claro, o fato de que só existe um Deus, que subsiste em 3 pessoas. Esse é um assunto que nós falamos porque a Bíblia ensina, né? Existem vários textos que deixam bem claro que só existe um Deus e que, ao mesmo tempo, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, né? Todos eles têm atributos que só Deus tem. E a Bíblia não fala de politeísmo, a Bíblia defende o monoteísmo trinitário, né? O fato de que existe uma pessoa, um Deus só em 3 pessoas, ok? E sobre esse assunto, a lógica humana não consegue entender em todos os aspectos. Existe sim um quê de mistério envolvido na doutrina da Trindade e assim outros assuntos. Então, se você quer, e esse é o nosso objetivo, né, buscar compreender aquilo que é possível ser compreendido e conhecer a Deus, né, não ter só informações sobre Deus, mas conhecer a Deus para que nossa vida possa ser cada vez mais transformada para a honra e para a glória de Deus. Se o nosso objetivo é sermos fiéis às Escrituras, nós devemos falar onde elas falam e devemos nos calar onde as Escrituras se calam também, né? Nós vimos lá o texto de Deuteronômio 29, que é um texto bastante explorado, né? Onde deixa bem claro que as coisas que Deus revelou, elas pertencem a nós, aquelas que Ele não revelou não pertencem a nós, né? Então nós devemos ser submissos à revelação divina. Então falar onde se fala e se calar onde ela se cala. Não ir nem além e não ficar aquém, né? Então esse é um exercício, esse é um princípio que nós temos e que nasce nas Escrituras, e ele deve nortear essa nossa busca por
conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos e nos submeter à revelação de Deus. E por fim, né, sendo bem rápido aqui nessa introdução, nós relembramos, né, o ensino da Trindade. E basicamente a doutrina da Trindade nos ensina que Deus é uno em seu ser essencial, mas nesse único ser existem 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, é um em essência e 3 em pessoa. E aí, um livro que eu vou indicar no final, mas já faço, né, já aponto ele aqui no início dos nossos estudos, que é o Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, do Chad Van Dixhoorn, né, um dos grandes, provavelmente, né, na opinião de vários estudiosos, ele é o grande estudioso da Confissão de Fé de Westminster. Então, ele faz um comentário no 2º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que nós lemos no programa passado, né, você pode ir lá conferir. O 2º capítulo da Confissão de Fé de Westminster, ele tem como título De Deus e da Santíssima Trindade. E o Chad Van Dixhoorn, ele faz o seguinte comentário, ele diz que o credo mais básico do Antigo Testamento, ele está registrado lá em Deuteronômio 6,4, que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, a Escritura, esse é um texto, existem vários outros, né, tanto no Antigo quanto no Novo, nós vamos ver vários deles, que deixam bem claro que só existe um Deus. Só que essa mesma Escritura que diz que só existe um Deus, ela deixa bem claro que o Pai é Deus, que o Filho, ele faz coisas que só Deus faz, e que o Espírito Santo, ele não é uma força, né? Ele não é algo etéreo, ele é uma pessoa, e é uma pessoa divina. Então, considerando todos esses textos, toda essa revelação divina, que nós vemos que só existe, obviamente, um Deus, e que existem 3 pessoas, né? Então, esse Deus é trino, é triuno. Daí surge a doutrina da Trindade, ok? Então isso nós vimos na aula passada, no programa passado. O roteiro de hoje tem 2 pontos, né? Nós vamos ver hoje algumas concepções errôneas da Trindade. Nós vamos ver basicamente 2 concepções errôneas da Trindade, 2 visões equivocadas da Trindade. E nós vamos agora fazer considerações sobre as pessoas da Trindade, só que de forma separada. Eu até anunciei no final do programa passado que nós iríamos fazer hoje a consideração das 3 pessoas separadamente, mas nós não conseguiremos. Nós vamos fazer só do Pai e de vários aspectos do Filho. Sobre o Espírito Santo, nós vamos fazer num 3º programa, ok? Então, esse é o nosso roteiro de hoje. Nosso objetivo, o objetivo do programa de hoje é conhecer pelo menos 2 concepções errôneas sobre a Trindade e depois fazer algumas considerações, né, considerar, na verdade, analisar a pessoa do Pai separadamente, depois a do Filho separadamente e depois, basicamente isso é hoje, né, depois nós continuamos o assunto da Trindade numa 3ª parte. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos então ao nosso primeiro ponto do programa de hoje, considerando esse grande tema, que como eu disse e repito, né, eu disse na aula passada, que a Trindade, a doutrina da Trindade, ela é um distintivo cristão, ela é um distintivo do cristianismo, ela é uma doutrina central da fé cristã. Não existe cristianismo sem a consideração da Trindade. Não é à toa que aqueles que discordam da Trindade, eles não estão dentro da fé cristã. Eles são considerados, um ensino que discorda da Trindade é considerado uma heresia, né? Então, a Trindade não é um assunto de só menos importância, pelo contrário, ela é um assunto fundamental na fé cristã, né, no cristianismo, porque ela fala sobre quem é Deus, né? Então, isso não pode ser periférico, isso é fundamental e central. Mas na história da Igreja, né, desde os primeiros séculos até hoje, existem alguns grupos que não concordam com a Trindade, porque entendem, né, o ser de Deus de uma maneira
diferente do que a Bíblia revela. Então nós vamos ver agora algumas concepções errôneas, né, equivocadas sobre a Trindade. Então ali na igreja primitiva ou na igreja antiga, né, os historiadores da história da igreja às vezes divergem quanto à nomenclatura, né, sobre a igreja ali pós-Novo Testamento, né, alguns chamam de igreja primitiva, outros de igreja antiga. Alguns estudiosos falaram, né, nesse período, né, século II, século III, século IV, falaram da Trindade, conceberam a Trindade de um modo equivocado. Então, quero apresentar aqui, ou relembrar junto com você, 2 desses equívocos. Então, primeiro, né, um sujeito chamado Paulo de Samósata, né, uma cidade da Síria chamada Samósata, lá no século III, né, de 201 até 300, então ele acreditava que Jesus Cristo, ele não era divino, ele era somente humano. Com um detalhe, no momento provavelmente do batismo, Jesus Cristo, que na opinião de Paulo de Samósata, não era divino, era humano, mas no momento do no momento do batismo, ele foi tomado pelo Logos divino, né, pelo Verbo eterno. E aí, nesse momento do batismo, onde ele é tomado pelo Logos divino, ele alcança a divindade, ele é tornado divino, ele era humano, mas no momento do batismo, né, quando o Logos, né, quando o Verbo divino, ele entra na pessoa de Cristo, ele perpassa todo o ser de Cristo, então Cristo passa a ser divino. E agora também ele tem um caráter de Salvador. E também esse sujeito, né, esse eclesiástico chamado Paulo de Samósata, ele também tinha a concepção de que o Espírito Santo, ele era uma influência divina, mas ele não era o próprio Deus. Então o entendimento de Paulo de Samósata era que Deus era um, não somente no ser essencial, mas também no aspecto pessoal. Paulo de Samósata acreditava que Deus era um Deus e uma pessoa. Cristo, ele é, como eu disse, né, como ele mesmo deixa bem claro, Cristo, ele não nasce divino, ele é humano, mas ele é tornado divino e ganha características de um Salvador, de um Redentor, no momento do batismo. Há alguns estudiosos de Paulo de Samósata que dizem que há uma certa divergência. Alguns acreditam que a opinião de Paulo de Samósata é que Cristo, ele recebe, né, o Logos e torna-se divino, ganhando características de Salvador no momento do batismo. Outros acham que foi no momento da ascensão, mas não é o nosso objetivo, né, definir qual é a posição mais correta sobre o pensamento de Paulo de Samósata. A maioria dos estudiosos crê que ele acreditava que foi no momento do batismo. Então essa é a concepção que ele tinha do ser de Deus. Só existe um Deus, só existe uma pessoa que realmente é Deus, é o Pai. O Filho nasce humano, ele é tornado divino no momento provavelmente do batismo ou da ascensão, a maioria dos historiadores acham que é no momento do batismo, e o Espírito Santo, na verdade, é uma influência divina, né? Como se fosse uma força impessoal, mas não é uma pessoa e muito menos uma pessoa divina. Essa posição de Paulo de Samósata, ela ganha alguns adeptos ali no século III, no século IV, e ela fica conhecida com um nome meio diferente aqui, não se assuste, né? O nome dessa posição aí é monarquianismo ou monarquismo. Monarquianismo adocionista. Eu sei que é estranho o nome, né? Mas dá para entender, é simples. Monarquianismo vem de monarca, né? E monarca é uma palavra que vem de duas outras palavrinhas gregas, né? Monos, que traz a ideia de um só, e arque, que é o principal, ou o líder e o chefe. Então, monarquianismo ou monarquismo, né, foi o nome dado a essa posição, porque buscando entender o ser de Deus, e que existem essas três pessoas, mas só uma delas, só um é o grande chefe, né, só um, monos, né, só um é o grande monarca, arque é o principal, é o líder-chefe, que é o Pai.
O Filho não é Deus e o Espírito Santo não é Deus. O Filho, em algum momento, ele é tornado uma pessoa divina. Então, os estudiosos, olhando para essa posição, deram esse nome de monarquianismo ou monarquismo adocionista. Por que adocionista? Porque Cristo foi, no momento do batismo, adotado como um ser divino. Tá? Outros chamam de monarquianismo ou monarquismo dinâmico, porque tem uma certa dinâmica no ser de Deus. O Pai é o próprio Deus, né? O Deus, né? Vamos chamar assim de o Deus verdadeiro, o Deus com V, o Deus com D minúsculo, né? Verdadeiro mesmo. Mas o Filho, em algum momento, ele é tornado divino, né? E o Espírito Santo é uma influência divina, mas não é uma pessoa e não é o próprio Deus. Então existe um certo dinamismo. Então os estudiosos ou chamam de monarquianismo adocionista, enfatizando a adoção do Filho no momento do batismo, ou monarquianismo dinâmico, devido a essa dinâmica. Essa é a primeira posição equivocada, né, que nós estamos apresentando aqui sobre a Trindade. Há uma outra, tá? Nós vamos ficar somente em duas. Um outro personagem da igreja, né, chamado Sabélio, ali por volta do ano 200, ele ensinava que existia uma trindade, mas não era uma trindade em termos de essência, era uma trindade em termos de forma. Como que é isso? Calma que dá para entender, tá? Vamos tentar descomplicar aqui. Sabélio, ele entendia que Deus se manifestou como Pai, na forma de Pai no Antigo Testamento, na forma de Filho no momento ali do contexto da redenção. E depois da ascensão do Filho e da descida do Espírito Santo, agora qual que é a outra forma que Deus se manifesta? O Espírito Santo. Então ele acreditava numa trindade não de essência, ou seja, que existe um Deus e três pessoas que têm a mesma essência divina. Não, ele acreditava numa trindade de formas. Antigo Testamento existia o Pai, não existia o Filho nem o Espírito Santo. No Novo Testamento, no contexto da redenção, da vinda do Filho, existe quem? A forma do Filho. Não existe o Pai nem o Espírito Santo. Agora, quando o Filho ascende aos céus e o Espírito Santo desce, ali no contexto de Atos dos Apóstolos, aí existe uma terceira forma, a forma do Espírito Santo. Né? Então, Deus se manifesta trinitariamente, vamos chamar assim, em formas diferentes, em momentos diferentes. Quando existe o Pai, não existe o Filho nem o Espírito Santo. Quando existe o Filho, não existe nem o Pai nem o Espírito Santo. Quando existe o Espírito Santo, não existe nem o Pai nem o Filho. Okay? Então esse era o pensamento de Sabélio. Então, segundo essa posição, não havia três pessoas em Deus, mas três manifestações, três formas de manifestações diferentes. E aqui eu quero colocar o primeiro parágrafo aí para você ler junto comigo, tá? Que é uma impressão que é uma afirmação que o Gordon Clark, né, um filósofo ali, reformado, é mais recente, né, ele já faleceu, mas é do século XX, onde ele faz uma avaliação do sabelianismo, né, que é essa posição que nasce de Sabélio. Olha só o que ele fala sobre o sabelianismo. Acompanhe comigo. Sabelianismo é a visão de que Deus é uma única pessoa. Não há uma segunda pessoa chamada Filho, nem uma terceira chamada o Espírito. Antes, quando Deus é ativo na criação do universo e o controlando, ele deve ser chamado Pai. Quando ele está ativo na redenção, ele deve ser chamado Filho. E quando ativo na santificação, ele é chamado Espírito. Os três nomes significam três atividades diferentes da mesma pessoa. Né? Então, essa é a avaliação que o Gordon Clark faz sobre o sabelianismo, né, de uma forma mais didática. E assim como o pensamento de Paulo de Samosata, ele ficou conhecido como monarquianismo ou monarquismo adocionista ou dinâmico. Calma, eu sei que esses nomes são difíceis, mas eu creio que dá para a gente entender. O pensamento de Sabélio, ele ficou conhecido como sabelianismo ou então como monarquianismo modalista, né? Porque é a mesma questão, monarquianismo, de monarca, né? A ideia de que no ser de Deus existe um que é o principal, que normalmente é o próprio Pai. E por que modalista? A palavra aqui é modos, porque Deus se revela de modos diferentes. No Antigo Testamento, na forma ou no modo de Pai.
no contexto da redenção, Filho. E depois que o Filho ascende aos céus e que o Espírito Santo, né, na cabeça ali de Isabel, é mais presente do que as outras pessoas, na verdade ele é o único presente, na forma ou no modo do Espírito Santo. Então, monarquianismo modalista ou modal. Em alguns livros você vai encontrar monarquianismo modal ou monarquianismo modalista ou sabelianismo. Então, essas são duas posições, né? Existem muitas outras, né? Nós não falamos daquela principal, porque nós vamos falar mais à frente quando estivermos estudando Cristologia. Aí nós vamos falar sobre aquela que provavelmente é a mais famosa, né? O arianismo, que vem do bispo Ário, né? E que também não acreditava na Trindade, não acreditava na divindade do Senhor Jesus e muito menos que o Espírito Santo é uma pessoa. Mas isso nós vamos deixar mais à frente. Isso aqui é como informação, né? Para a gente entender entendimentos incorretos sobre a Trindade. Ambas, né, claro, creio que você já deve desconfiar que ambas as posições foram consideradas heresia, né, nos primeiros séculos. Elas foram condenadas nos concílios, nos grandes concílios da igreja, que você pode estudar de modo particular aí em bons livros de história da igreja, né? Mais à frente a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido sobre a história da igreja, né? Concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, que são os principais e que trataram dessas controvérsias ou trinitárias ou cristológicas, tá? Antes de passar para o segundo ponto, eu quero só fazer uma consideração. A Bíblia, obviamente, ela não dá base nem para o monarquianismo adocionista, nem para o monarquianismo modalista, né? Nem para as ideias de Paulo de Samósata, nem para as ideias de Sabélio. Então é necessário, nesse caso, e em todos os outros casos, sermos o quê? Sola Scriptura, né? Não existe espaço, nesse caso, para sola tradição, ou para o sola eu acho, ou para o sola lógica, ou para o sola eu sinto, nada disso. Né? É para o sola Escritura. Nós admitimos, sim, assim como todos os estudiosos, né, admitem que a doutrina da Trindade ela tem, sim, um quê de mistério, mas existem muitas coisas reveladas e a Bíblia ensina sobre essa doutrina. Consideremos agora, então, o nosso segundo ponto, que são, né, a partir de agora nós vamos buscar considerar as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma separada. Primeiramente, então, o Pai. No programa de hoje nós vamos considerar só o Pai e o Filho. E mesmo assim do Filho nós vamos deixar alguns ensinos para o próximo programa, tá? Mas agora então começamos algumas considerações sobre a pessoa divina do Pai. Então preste atenção. Na Escritura, né, nas Escrituras, o nome Pai, quando aplicado a Deus, porque às vezes Pai é aplicado ao homem, né? Nós temos vários relatos de pais humanos, mas aqui não é a nossa intenção entendermos esse aspecto, né? Esse ensino. O nome Pai, quando aplicado a Deus, ele é usado para indicar o Deus triuno, né? Em vários sentidos. Pai é indicado... Pai normalmente se refere, obviamente, quando fala de Deus, ao Deus triuno. E ele é usado nas Escrituras em vários sentidos. Nós vamos ver cada um desses sentidos, tá? Nós vamos separar 4 sentidos aqui do nome Pai referente ao Deus triuno. Primeiro sentido do nome Pai nas Escrituras, referindo-se ao Deus triuno. Primeiro, como origem de todas as coisas criadas. Esse é o primeiro aspecto do nome Pai que nós vamos destacar aqui e nós vamos ver vários textos. Como origem de todas as coisas criadas. Primeiro texto, acompanha aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 8:6. Lá está escrito assim: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas e para quem existimos. Perdão, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. O segundo texto, Efésios 3, 14 e 15, está escrito assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. De novo, né, aqui Pai como origem de todas as coisas, o nome Pai sendo usado nesse sentido. Terceiro texto, Hebreus 12:9. Hebreus 12:9 está escrito assim: Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Né? O autor aos Hebreus também deixando bem claro essa relação que existe, né, do nome
Pai, como aquele que é o originador de todas as coisas, e por ser o originador de todas as coisas, ele tem direito sobre todas as coisas, tanto aquelas relacionadas à natureza, como os seus filhos, né? E por fim, Tiago, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, todo bom presente, né, toda manifestação da graça vem de Deus, porque Deus, o Pai, nesse caso aqui, o Pai, ele é a origem de todas as coisas criadas. Nesse texto de Tiago, de toda dádiva e todo dom perfeito. Então, esse é o primeiro aspecto do nome Pai. Nós estamos considerando as três pessoas da Trindade, primeiramente o Pai, de forma separada, né? E tentando entender em que aspectos o nome Pai é usado. Em primeiro lugar, como a origem de todas as coisas. Em segundo lugar, né, o segundo aspecto, como Pai da nação escolhida de Israel. Agora, alguns textos que vão nesse sentido. Primeiro texto, Deuteronômio 32:6. Deuteronômio 32:6 está escrito assim: procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Aqui o nome Pai, relacionado ao Deus triuno, está dentro dessa relação com o povo de Israel, né? Com o povo de Israel que havia desobedecido a Deus. E aí vem a pergunta: não é ele teu Pai que te adquiriu, que te fez, te estabeleceu? O segundo texto, que também possui esse aspecto, né? O nome Pai relacionado à nação escolhida de Israel. Isaías 63:16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade. Então, de novo, o nome Pai aqui está no contexto, né, dessa paternidade. Deus como Pai, o dono, o Criador, o Redentor do povo de Israel. Mais outros textos, Isaías 64:8. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Jeremias 3:4. Não é de fato que agora mesmo tu me invocas, dizendo: Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Todos esses textos, a expressão Pai, dentro dessa relação que Deus, o Deus triuno, Pai, tem com o povo de Israel. Malaquias 1:6. Malaquias 1:6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? De novo, né? Nessa relação aí, e nesse contexto do profeta Malaquias, né? O povo desobedecendo a Deus, né? Esse é o contexto de, né, todos os livros proféticos, né? E aí lá no início, se eu sou seu pai, se eu sou pai, onde está a minha honra? Claramente o termo pai aqui é usado nessa relação, nesse relacionamento entre Deus, o Deus triuno, o Deus de Israel, que é pai, e o seu povo. E por fim, o último texto, Malaquias 2:10. Malaquias 2:10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Né? Basicamente a mesma ideia. Todos esses textos mostram o nome Pai nessa relação com o povo de Israel. Terceiro sentido do nome Pai. Agora, Pai como aquele Pai dos crentes, como seus filhos espirituais. Mateus 5, 44, 45. Lá está escrito assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste.
porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, no aspecto anterior, pai relacionado ao povo de Israel. Agora, pai como pai dos crentes, como seus filhos espirituais, geral. Não somente o povo de Israel, mas agora, né, todos aqueles que estão em Cristo, sejam judeus ou não. Segundo texto, Mateus 6, 6, 9. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Né? Ali no episódio onde Jesus Cristo ensina especificamente os seus discípulos a orarem, a oração, né, do Pai Nosso, como ficou conhecida. Romanos 8,15, próximo texto. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. A adoção, olha só, então vai falar de paternidade, né? Baseados no qual clamamos, Abba, Pai, né? Pai, Pai. E o último texto, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3. Primeira de João 1, 3, está escrito assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Todos esses 4 textos que nós lemos mostram a expressão Pai, numa relação, obviamente, de paternidade com seus filhos espirituais. Pai como pai dos crentes. Na anterior, Deus, o Deus triuno, o Deus de Israel, como pai da nação de Israel, especificamente. E o quarto e último sentido, né, onde nós estamos analisando a expressão pai, no sentido mais fundamental, quando a Bíblia utiliza, melhor dizendo, a expressão pai, é em relação à primeira pessoa da Trindade, na sua relação com o Filho. Deu para entender? Agora, o último ponto, o último aspecto, né, dessa primeira parte do estudo aqui, nós estamos analisando as pessoas de forma separada. Primeiro, Pai. Nós analisamos 3 aspectos. Esse é o 4º aspecto. Qual que é a grande característica desse 4º aspecto? É quando a palavra Pai é utilizada na sua relação com o Filho, a primeira pessoa da Trindade, relacionando-se com a segunda pessoa da Trindade. Só vai aparecer a palavra Pai. Então, vamos lá aos textos. Evangelho de João 1,14. Está escrito assim, texto muito conhecido, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Relação direta e clara entre o Pai e o Filho. Entre Deus Pai e Deus Filho. Entre o Pai e Jesus Cristo. Entre a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade. João 1,18. Né? Alguns versículos à frente aí. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, né, junto ao Pai, é quem o revelou. Né? Então, quer conhecer ao Pai? Conheça o Filho. Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus Cristo. Então, existe uma relação íntima entre o Pai e o Filho. E agora o texto maior aqui né, da projeção aí, é João 5, 17 e 26. Preste atenção nesse texto, nas várias vezes onde aparece Pai e Filho. É isso que a gente está analisando agora, né? Essa relação entre a primeira pessoa da Trindade e a segunda pessoa da Trindade. João 5, 17 e 26 está escrito assim, acompanhe a leitura. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Isso aqui é muito importante, não é o nosso objetivo exatamente agora, mas uma pergunta só para você pensar. Por que será que os judeus odiavam tanto, procurando matar a Cristo,
né? E aí essa frase aqui no final, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quer dizer então que Cristo, quando dizia que Deus era seu Pai, ele estava fazendo igual a Deus? Então aqui nós temos também, nós vamos ver isso daqui quando nós estivermos analisando a pessoa do Filho, né? Mas preste atenção, tente meditar nisso daqui. É porque a princípio parece ser um pouco estranho, né? A princípio, quando eu leio isso daqui, eu acho estranho, porque se Cristo dizia que Deus era seu Pai, a princípio, então, ele só está dizendo que Deus é meu Pai, mas não. Dizer que é filho de Deus significa ter procedência divina. Isso, né, fazendo só um parênteses aqui, tem até um livro do D.A. Carson, né, onde ele analisa a expressão filho de Deus. A expressão filho de Deus já aponta em si para a divindade do Senhor Jesus Cristo. Dizer que é filho de Deus irritava tanto os judeus, a ponto deles ficarem com ódio e querer matar a Cristo, que ela apontava para a própria divindade de Cristo. Dizer que é filho de Deus significa ter procedência divina, ou seja, ser o próprio Deus, né? Então, esse nesse sentido, nós também podemos provar que Jesus Cristo é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas fechando parênteses, voltando para o nosso ponto. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho por modo por que honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Tem muita coisa aqui, a princípio é só uma questão básica mesmo, só para deixar claro que nesse texto aqui, né, do João 5, 17 a 26, nós temos em vários momentos, né, essa relação íntima entre o Pai e o Filho. Né? E nós estamos analisando a expressão Pai, agora especificamente, na sua relação com o Filho. Relação entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Próximo texto, penúltimo texto, João 8,54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Cristo relacionando diretamente ele como filho do Pai, né, que era o Deus daquelas pessoas ali, ou pelo menos que aquelas pessoas diziam que era o seu próprio Deus. E Cristo fazendo com que aquelas pessoas refletissem na incoerência de chamar o Deus de Israel de seu Deus, mas ignorar completamente o Filho de Deus. E por fim, João 14, 12, 13. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, mais um texto, né? Não são todos os textos, mas mais um texto, nós vamos parar por aqui, é esse ponto, que deixa bem claro o nome, o título Pai, relacionando-se diretamente com o Filho. Tá? E eu quero terminar aqui esse primeiro ponto, antes da gente fazer um breve intervalo. Tem uma frase do Luiz Berkoff, que é a seguinte, ele refletindo, né, sobre a doutrina da Trindade, ele diz o seguinte: temos aqui a paternidade original de Deus, da qual toda a paternidade terrena é apenas um reflexo pálido. Então, Luiz Berkoff, né, faz esse comentário, depois de fazer várias análises, né, e ele fala, nós temos aqui nesses textos, temos o quê? A paternidade de Deus, da qual toda a paternidade humana
é um reflexo pálido. A paternidade original é a paternidade do Pai em relação ao Filho, do Deus Pai em relação ao Deus Filho. Tá? Então, e quero terminar com a última consideração, que é a seguinte: existem algumas obras que, você analisando as Escrituras, elas são atribuídas ao Pai. Algumas obras que especificamente, de uma maneira um pouco mais focada, são atribuídas ao Pai. Que obras são essas? Por exemplo, o planejamento da obra da redenção é uma obra atribuída normalmente ao Pai. As obras da criação, embora nós vimos, né, nós estudamos que no momento da criação é a Trindade que está ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Mas o Pai, obviamente, está ali regendo e planejando. E também as obras da providência, normalmente elas são atribuídas ao Pai. Quando a gente fala de redenção, até fiz um esquema aqui rapidinho, né? O planejamento é do Pai, a execução é do Filho, quem morreu na cruz foi o Filho, e a aplicação daquilo que foi executado na cruz e planejado na eternidade pelo Pai, quem aplica isso no coração do homem que está perdido nos seus pecados é o Espírito Santo, ou seja, a Trindade toda envolvida na obra da redenção do gênero humano, ok? Então nós terminamos aqui essa primeira consideração da pessoa divina do Pai, né, e algumas considerações que nós fizemos. Nós vamos fazer um breve intervalo e depois nós vamos terminar aqui fazendo algumas considerações agora sobre a pessoa separadamente do Filho, ok? Não sai daí não, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com Sã Doutrina e agora nós vamos para a segunda e última parte do nosso programa de hoje. Nós estamos considerando então, né, as pessoas divinas de modo separado. Falamos sobre Deus o Pai, agora vamos falar sobre Deus o Filho. Antes de entrarmos no nosso estudo aqui, mandar um abraço para Selma Bezerra, para o Carlos Henrique, para a Amada e para os demais que estão nos acompanhando aí. Hoje, né, nós tivemos um pequeno probleminha técnico, e aí eu creio que vários não receberam a chamada do nosso programa, mas depois esse programa será editado, vai ser colocado no YouTube, e aí você, né, assista a aula, faça os seus comentários, mande as suas perguntas, né, a gente sempre incentiva nesse sentido, para a gente construir entendimento junto, aprender um com o outro, espalhe esse vídeo, né, para que outras pessoas também possam ter acesso, ok? Um grande abraço para todos aí, citei o nome desses 3 amados aqui, mas sei que existem muitas outras pessoas que estão nos acompanhando, tá? E é um prazer para a gente poder servi-los da melhor forma. Que Deus os abençoe ricamente. Então agora falemos de modo separado sobre a segunda pessoa da Trindade, né? Fazendo algumas considerações sobre o Filho, ok? Então a segunda pessoa da Trindade, nas Escrituras ela é chamada de Filho ou Filho de Deus. E esse nome, Filho, né, normalmente Filho, ele é aplicado nas Escrituras, considerando alguns aspectos. E nós vamos ver, como nós vimos no Pai, alguns aspectos, né? Alguns contextos onde a expressão filho é utilizada. O primeiro aspecto relacionado ao nome do filho. Filho é usado por causa da sua geração ou da sua relação eterna com o Pai. Então nós vamos ver alguns textos, como nós vimos, né, antes do intervalo, relacionados ao Pai, alguns textos que mostram claramente exatamente isso. A expressão, o título, o termo filho, usado por causa da sua relação eterna com o Pai. A relação do filho com o Pai é uma relação eterna. Vamos lá. João 1,14, Evangelho do Senhor Jesus, narrado, né, por João, capítulo 1, versículo 14, lá está escrito assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Perceba que esse texto nós já lemos, quando nós falamos sobre o Pai. E vamos ler, acabamos de ler falando sobre o Filho. Porque existe uma relação muito íntima entre o Pai e o Filho. E é uma relação que nasce na eternidade, né? Ou seja, ela existe desde sempre. Inclusive a nossa linguagem, né, que é uma linguagem, né, relacionada ao tempo, né, ela inclusive às vezes é inadequada para falar de coisas eternas, né? Eu disse que nasce na eternidade. Na eternidade não tem começo, nem meio, nem fim, né? Então você percebe que nós estamos, inclusive nesse aspecto, nós estamos falando de uma realidade muito excelsa, muito acima de nós. Segundo o texto, João,
Evangelho de João, capítulo 1, 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quer conhecer o Pai? Conheça o Filho. Quer conhecer a Deus? Olhe para o Filho. Né? Porque existe essa relação íntima. João 3,16, texto provavelmente mais conhecido da Escritura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus o Pai amou o mundo de uma maneira tal, com uma intensidade tal, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,18, 2 versículos adiante. Quem nele crê, em Jesus, né, não é julgado. O que não crê já está julgado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Né? E por fim, Gálatas 4,4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, ou do tempo, perdão, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, são 5 textos aqui que nós separamos, onde o termo filho, ele é usado por causa da sua relação eterna com o Pai. O segundo aspecto do nome filho, e alguns textos que vão provar esse aspecto, né? Ou nos quais esse aspecto está fundamentado. Agora nós vamos ver a expressão filho usado no aspecto da encarnação, na realidade da encarnação. Filho usado no sentido de o filho encarnado de Deus, o Messias escolhido de Deus, o ungido de Deus. Alguns textos que mostram essa realidade. Mateus 8, 28 e 29. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Né? Aqueles endemoniados tinham consciência, né, de que eles estavam não diante de uma pessoa normal, mas estavam diante do Filho de Deus. Né? E por isso eles ficam nervosos, eles gritam, né? E eles questionam, fazem esse questionamento. Mateus 27, 39 e 40. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Né, no episódio ali do martírio do Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas também sabiam que Jesus Cristo dizia, né, ele dizia de si mesmo que era filho de Deus. Nesse momento, elas questionam em tom de zombação esse título, mas depois elas sabem, né, várias delas ficaram sabendo que ele é filho de Deus. E um dia todos, né, aqueles que têm dúvida, todos saberão que Jesus Cristo é Deus Filho, Filho de Deus, Filho do homem, né? Que é uma expressão que tem a ver mais com a sua humanidade, mas também tem a ver com a sua divindade. Mateus 26, próximo texto, 26, 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Né? Os fariseus, né, o sumo sacerdote, enfim, os mais religiosos daquela época, né, da religião judaica, eles não acreditaram quando Cristo, inclusive zombaram, né, e condenaram a Cristo porque eles consideravam blasfêmia o fato de que Cristo ele dizia que ele era o Filho de Deus, o próprio Deus. Lembre-se disso, não é o objetivo do nosso estudo agora, né? Mas a expressão Filho de Deus, ela não está falando só de uma relação filial entre pai e filho. Filho de Deus, no pensamento neotestamentário, ela é uma expressão que aponta para a divindade de Jesus Cristo. João, próximo texto, João 1, 47 e 49. Lá está escrito assim: Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito:
eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O reconhecimento de Natanael, né, de que Jesus Cristo é divino. Ele é uma pessoa divina. Ele é Filho de Deus e é Deus Filho. O último texto, João 11, 27. Lá está escrito assim, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Aqui é Marta, né? Naquele contexto da morte de Lázaro. E olha só as palavras dela. Sim, Senhor, eu tenho crido, eu acredito que tu és o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Salvador, Redentor, que tem atributos divinos, é o próprio Deus. Não o Pai, o Filho. Né? E o terceiro aspecto, né, sobre a pessoa do Filho, sobre esse título Filho, né, nós vamos ver agora Filho de Deus usado em uma passagem relacionada ao seu nascimento pela operação especial do Espírito Santo. Agora nós vamos ver essa expressão Filho, né, Filho de Deus, naquele contexto do nascimento de Cristo, onde ele tem procedência divina, ele vem do Espírito Santo. Né? Lucas 1, 32, 35. Lucas 1, 32, 35 é o nosso último texto. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isso? Pois não tem relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós estamos considerando separadamente as pessoas divinas. Consideramos em vários textos a expressão o Pai, né, Pai, em vários aspectos. Agora, né, o Filho, a expressão o Filho, em vários aspectos também. Esse último texto, no contexto do nascimento de Cristo, tendo procedência divina. Né, o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. É o poder do Altíssimo que vai envolver, né, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Resumo, então, do programa de hoje. Né? Nós vimos, então, duas posições equivocadas sobre a Trindade. Lembra lá no início? O monarquianismo ou monarquismo dinâmico ou adocionista. Né? E nós vimos também o monarquianismo modalista ou monarquianismo modal ou sabelianismo. Duas posições sobre o ser de Deus que não honram ou ficam além ou ficam aquém do dado escriturístico. E aí não consideram Deus como um Deus só em três pessoas. Ok? E nós consideramos também algumas verdades acerca da pessoa divina do Pai, separadamente, e algumas verdades acerca da pessoa divina do Filho. Do Filho nós temos mais coisas para ver, né? Deus permitindo, no próximo programa. Antes eu quero fazer uma aplicação do que nós vimos aqui hoje, né? Eu quero lembrar junto com você o fato de que Deus é um Deus relacional, é um ser relacional. Ele já era um ser relacional antes de existir essa nossa realidade. Antes de existir a criação e o homem, Deus já era um ser relacional. Né? No conselho trinitário, o Pai se relacionava com o Filho com o Espírito Santo. Ou seja, Deus sempre foi um Deus em três pessoas. Sempre existiu unidade e pluralidade na divindade. Né? Então, ele sendo um ser relacional, ele se relaciona, depois ele cria, né? ele concebe a criação, e nessa criação concebe o homem, o único ser criado à sua imagem e semelhança. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero relembrar com você é que Deus é um Deus relacional, e ele tem prazer em se relacionar com o seu povo.
O Pai tem prazer de se relacionar com seus filhos na mediação do seu Filho Jesus Cristo, e dentro desse relacionamento o Espírito Santo se faz presente. Né? Quem dinamiza essa relação é o próprio Deus, Espírito Santo. Então, como que anda o nosso relacionamento com Deus? Né? Relacione-se com Deus diariamente, em oração, na leitura da palavra, né? Converse com o Pai, crendo na mediação perfeita de Jesus Cristo e na direção e no auxílio do Espírito Santo. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo, né, isso serve obviamente primeiro para mim e para você. Nós estamos falando, buscando compreender naquilo que é possível a pessoa de Deus para conhecer mais a Deus. Mas esse conhecimento deve nos levar a um relacionamento, né, mais próximo de Deus. Então confesse os seus pecados a Deus, né, se arrependa dos seus pecados, interceda, agradeça, né, peça orientação de Deus, se relacione com Deus, né? Porque Ele é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona e tem prazer de se relacionar com o seu povo. Então creia nisso e pratique, né, isso. Relacione-se com o Pai na mediação de Cristo, seu Filho, buscando a direção do Espírito Santo. Terminando então o nosso programa de hoje, eu quero, né, como sempre, fazer duas indicações. Uma eu já fiz no início do programa. Esse livro aqui é especial e o seu segundo capítulo ele trata, né, do nosso assunto. Né? Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster, escrito pelo o grande especialista na Confissão de Fé de Westminster, né, o Chad Van Dixhoorn. Então, principalmente no segundo capítulo, você vai aprender bastante coisa aqui sobre o nosso assunto. E um outro livro, Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves, né? Esse livro aqui é da editora Cultura Cristã, esse daqui é da Monergismo. Então nós indicamos, e esse daqui nós vamos utilizar provavelmente na próxima aula. Nós vamos buscar fazer algumas apropriações desse livro na próxima aula. Deleitando-se na Trindade. Um livro que você vai gostar bastante se quiser se aprofundar nesse tema da Trindade do Michael Reeves, ok? Então, participe, escreva, depois que o vídeo estiver editado, coloque lá a sua questão, que nós vamos interagindo com você. Obrigado por nos acompanhar até aqui, tá? Um grande abraço e que Deus muito o abençoe.